Olá pessoal, espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje iremos realizar um mapa de localização detalhado. O que seria isso? É aquele mapa que ele está focado em alguma área, certo? E do lado tem as transições de escala. Então no mapa de hoje, o exemplo que eu irei demonstrar aqui é um mapa de localização para a área urbana de Santa Maria. Então, o que seria essa transição de escala, certo? Eu vou ter um mapa no canto demonstrando o Brasil, localizando o Rio Grande do Sul, um abaixo desse demonstrando o Rio Grande do Sul, localizando Santa Maria nesse Rio Grande do Sul, e isso ressaltando no nosso mapa. Então, o nosso mapa em detalhe, ele vai apresentar as ruas da área urbana de Santa Maria, as rodovias da área urbana de Santa Maria, e isso que eu vou demonstrar hoje, ele pode ser aplicado a qualquer outra área de estudo, como, por exemplo, bacias hidrográficas, áreas de silvicultura. Inclusive, a gente pode puxar um mapa base, delimitar a nossa área de estudo nesse mapa base. Eu vou ressaltar alguns pontos para isso e dar umas dicas de como criar ou adquirir esses dados, certo? Mas o nosso foco do vídeo de hoje é mostrar isso aplicado à área urbana de Santa Maria, certo? Vamos ao QGIS então. Na descrição desse vídeo tem um arquivo com todos os shapefiles que nós vamos utilizar hoje. Então, quando a gente realiza o download, ele vai ficar dessa maneira aqui. Eu vou executar isso, né? É um arquivo compactado. E eu vou extrair essa pasta localização para a nossa base de dados no disco local C. Então, extrair para disco local C, certo? Já extraiu, vamos lá no nosso disco local C. O nome da pasta é localização, ver o que tem. Tá? Estou disponibilizando para vocês aqui um arquivo referente ao Rio Grande do Sul por estados, a América do Sul por países, ao Brasil por unidades da federação, e a gente entra nos dados de Santa Maria. O shapefile de Santa Maria por bairros, Santa Maria por distritos, as estradas rurais de Santa Maria e as ruas, que é predominantemente a área urbana. Esses primeiros aqui podem ser realizados o download no site do IBGE. Qual que seria o site do IBGE? Vamos entrar no IBGE então, ibge.gov.br. No menu direito aqui tem a aba Nossos Sites, nós vamos entrar em Portal de Mapas. Portal de Mapas a gente vai encontrar os shapefiles aqui, ó, no menu Organização do Território, malhas territoriais, certo? A gente tem a malha dos distritos, das mesorregiões, das micro-regiões, malha de municípios, certo? Malha dos subdistritos, malha de unidade da federação, com todas as unidades da federação, é isso, né? Que é um dos dados que eu disponibilizei para vocês lá. Então eu baixei o download daqui, tem no outro vídeo do mapa de localização mais genérico que está disponível no canal, eu vou colocar esse vídeo na descrição também lá, eu explico detalhadamente como baixar esses dados, certo? Já os shapefiles de Santa Maria foram adquiridos do Instituto de Planejamento de Santa Maria, ok? Então, os bairros, os distritos, as ruas e as estradas. Eu vou abrir agora, neste momento, todos os shapefiles aqui no QGIS e num segundo momento eu vou dar dicas, né, do que fazer, como coletar dados se a gente não tiver shapefiles disponibilizados pela prefeitura, por exemplo. Tá? Como são camadas vetoriais que nós vamos adicionar aqui, a gente tem três maneiras de adicionar isso. Pode ser pelo menu das camadas aqui, camada, adicionar camada, camada vetorial. A gente pode clicar aqui, ó, nessas caixinhas aqui, ó, gerenciador de fontes, é uma camada vetorial, né? Ou no atalho aqui, certo? Para mostrar esse atalho aqui, a gente precisa clicar onde tem esses pontinhos aqui, ó. Qualquer lugar onde tem esses pontinhos, com o botão direito e marcar a opção gerenciar camadas. Aí esse menu aqui da esquerda vai aparecer. Bom, vamos adicionar os shapefiles então. Vamos clicar no atalho aqui, que é na raiz quadrada, né? Reticências. Vamos no nosso arquivo então. Onde é que está a nossa pasta? Eu acabei de extrair no disco local C, localização. A gente vai adicionar somente o arquivo SHP, né, que é o nosso arquivo de forma. Todos os outros arquivos que formam o SHP, eles são essenciais, tanto é que o shapefile não funciona somente com o .shp. Para a gente abrir corretamente um shapefile em um SIG,
a gente precisa de todos esses arquivos. Então, como a gente vai abrir todos de uma vez e realizar a configuração da simbologia, eu vou filtrar aqui para que apareça somente a camada shapefile. Ó. Somente a camada shapefile. Certo? Então, aqui estão nossos shapefiles filtrados somente pelo arquivo shapefile. Então, eu posso dar um Ctrl A para selecionar tudo. Eu posso arrastar e selecionar todos. Enfim, fica cada um a seu critério aí. Faça o que achar melhor. Clicamos em abrir depois de selecionar todos e adicionar. Certo? Demos um close ali para fechar. Então, tá todos os nossos shapefiles aqui. As cores que vêm aqui quando a gente abre uma camada vetorial é uma cor aleatória. Então, a gente vai ter que configurar as cores. Ok? Bom, vamos desabilitar tudo aqui e a gente vai conferindo. Bom, o que é maior aqui, que vai ficar por baixo, é a nossa América do Sul. Tá? Então a gente habilita a América do Sul, confere se o sistema de referência da América do Sul é Sirgas 2000. Vamos aqui em fonte, ó, Sirgas 2000. Se não fosse Sirgas 2000, a gente deveria transformar para Sirgas 2000. Como que se reprojeta para Sirgas 2000? Clicando com o botão direito aqui, exportar, salvar refeições como. Aqui nós iríamos escolher o Sirgas 2000. Caso ele não estivesse aparecendo aqui, a gente clica nesse globinho aqui, ó, e digita 4674, Sirgas 2000, e escolhe um local para salvar, certo? Mas como está certinho já, não precisamos fazer nada. Vamos modificar a cor dele, então botão direito propriedades. Eu vou colocar um cinza, certo? Para a nossa América do Sul, um cinza. Eu também vou diminuir a largura do traço, que isso vai ser importante no nosso mapa final, certo? Eu já vou colocar 0,15 como largura do traço. Ok? Nossa América do Sul está configurada. Próximo é o Brasil. Vou colocar o Brasil aqui e vou ativar o Brasil. Vou dar um zoom para a camada também para ele ficar centralizado no Brasil. Vamos colocar uma cor no Brasil também. Vou colocar um amarelo no Brasil. Tá? Esse amarelo aqui. E vou fazer a mesma coisa. 0,15. Vou aplicar e vou dar um OK. Vou conferir também se o Brasil está em Sirgas 2000. Como a gente tirou esse dado do IBGE, a gente já sabe, né? Está escrito no nome dele aqui, coordenadas geográficas Sirgas, mas não custa verificar. Sirgas 2000. Seguimos então. Vamos puxar o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está aqui. Ó, vou dar um zoom para a camada. Aqui está o Rio Grande do Sul. Eu vou colocar ele laranja. Tá? Um laranja assim, um pouquinho mais forte. E a largura também vou colocar 0,15. Aplicar OK. O Rio Grande do Sul tem as lagoas aqui, ó. No caso, a Laguna dos Patos e a Lagoa Mirim, certo? Elas são consideradas municípios, ó, no nosso shapefile. Se eu puxar a seleção para cima, ó, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode salvar isso aqui como lagoas. Então a gente vai exportar isso como feições selecionadas. Ó, já marcamos aqui. Vou colocar dentro da nossa pasta C localização lagoas. Demos um salvar aqui e um OK. Ó, criou o nosso shapefile de lagoas. A gente pode remover a seleção aqui, ó. Okay? Como que eu fiz essa seleção? Esqueci de comentar. Eu cliquei no Rio Grande do Sul, habilitei a ferramenta de seleção aqui, ó, cliquei na lagoa, segurei o Shift no teclado e cliquei novamente. Tá as duas selecionadas. Ou eu poderia fazer isso direto na tabela de atributos, por exemplo. Ó, as lagoas são as primeiras. Ó. Então eu clico no número 2 e 1 aqui e arrasto. Ele vai selecionar da mesma maneira. Certo, pessoal? Depois que a gente salva, a gente remove a seleção e habilita as lagoas. Vou colocar uma cor aqui para elas. Vou colocar um azul. Certo? E a cor do traço eu vou remover. Deixar transparente. Aplicar. OK. Aqui está nossas lagoas. Os nossos distritos de Santa Maria. Ali, tá? Ele já tá salvo ali. Só que antes disso a gente vai fazer vamos salvar o município de Santa Maria, tá? Como que a gente salva? Da mesma maneira que salvou com as lagoas. Aqui está o nosso Rio Grande do Sul. Eu clico sobre ele, selecionou o município de Santa Maria, né?
eu sei que é o município de Santa Maria, porque eu já trabalho com o município de Santa Maria há uns quantos anos, mas eu poderia colocar um rótulo, por exemplo, né, por nome do município. Ó, eu poderia também realizar um filtro pela tabela de atributos. Então a gente tem a tabela de atributos aqui, ó. Aqui nessa opção, ó, mostrar todas as feições, a gente vai vir em filtro avançado. O que, que a gente quer? A gente quer que seja filtrada o município de Santa Maria. Então a gente vem aqui em campos e valores, que é o menu referente a cada uma das colunas que está presente na nossa tabela de atributos. Damos 2 cliques, aqui tem uma informação do nome do município, né? Que é essa coluna aqui. Então a gente vai dar 2 cliques nele, a gente vai escrever uma expressão agora, nome do município, o que, que a gente quer? Santa Maria. Mas a gente precisa escrever Santa Maria como ela está escrito aqui na nossa tabela de atributos. Então quando a gente passa a coluna para cá, a gente pode vir aqui em únicos, ó, e escrever Santa Maria. Agora ele vai fazer um filtro. Santa Maria está escrito desse jeito na nossa tabela de atributos. Então, eu vou clicar em igual aqui, dar 2 cliques em Santa Maria. Percebam que nesse momento está aparecendo todos os municípios do Rio Grande do Sul na minha tabela de atributos aqui. Quando eu der um OK, aqui ele vai filtrar para somente o nome do município igual a Santa Maria. Então, vou dar um OK, ó, filtrou, eu vou clicar em cima do número 1 aqui, ó, e ele vai selecionar o município de Santa Maria. Então, a gente vai clicar com o botão direito aqui, da mesma maneira que fizemos para Lagos e Lagoas, salvar feições selecionadas como, isso aqui é SM município, ok? O sistema de referência de coordenadas segue o mesmo do nosso shapefile, né? Então, no caso, a gente está criando um novo shapefile a partir de um shapefile pré-existente, né? Que no caso é dos municípios do Rio Grande do Sul. Clicamos em OK, ó, trocou a cor. Esse aqui nós vamos colocar um cinza mais fraco do que a gente colocou para a América do Sul. Então essa aqui foi a cor que eu coloquei para a América do Sul. Eu vou tornar um pouquinho mais fraco, né, para ele não confundir. Aplicar e OK. Aqui está o nosso município. Eu vou remover o nome dos demais, né? Vou remover os rótulos, certo? Aí está o nosso município. Eu também vou diminuir a espessura da linha, né? De 0,26 para 0,15. Aplicar OK. Os distritos eles são a mesma coisa, só que a área de Santa Maria ela tá com duas feições diferentes, né? Inclusive a gente consegue perceber que como são de duas bases de dados diferentes, né? A gente está trabalhando com os dados do IBGE, né? E especificamente Santa Maria com dados do IPLAN, do Instituto de Planejamento. Então essas diferenças ocorrem. O que é mais atual é os dados do IPLAN. Então a gente iria utilizar o dado do IPLAN quando vai trabalhar com a escala interna, né? A gente pode até ver que o nível de detalhamento, por exemplo, ó, de Santa Maria, que é o rosa aqui, que é o shapefile dos distritos, ele tende a ser mais detalhado, ó, do que o shapefile que vem do IBGE. No caso, o shapefile que vem do IBGE, ele tem uma escala, ele foi elaborado na escala de 1 para 250 mil. Então, os nossos vértices aqui, os nossos nós, eles são bem mais generalizados, né? Por causa da escala. Enquanto os shapefiles que veio do IPLAN, por ser especificamente de Santa Maria, né, ele tem uma maior sinuosidade, ou seja, ele foi elaborado numa escala maior. A gente deve evitar utilizar diferentes escalas, mas como aqui é somente um mapa de localização, não tem problema nenhum. Mas se fosse um relatório mais técnico, que a precisão é muito relevante, a gente tem que evitar ao máximo usar produtos, né, shapefiles em escalas diferentes. Principalmente se a gente for fazer alguma multiplicação, algum cálculo, algum índice, a gente jamais deve utilizar shapefiles em escalas diferentes, certo? Aqui não tem problema. Bom, como eles estão se referindo à mesma coisa e quando eu estiver no Rio Grande do Sul, quando eu estiver no Rio Grande do Sul aqui, a escala do Rio Grande do Sul, eu vou me referir a Santa Maria como sendo um município. E quando eu estiver trabalhando especificamente com Santa Maria, eu vou me referir aqui, eu já vou começar a melhorar o detalhamento. Então, aqui será, no caso, distritos. Então, eu vou pegar a mesma simbologia que eu apliquei ao município de Santa Maria e colocar ao distrito. Na legenda, eu consigo configurar isso. Eu falo que o cinza mais fraco, né, ele é o município ou os distritos. Como que a gente faz isso? Eu consigo copiar o meu estilo e colar ele. Ó. Se eu clicar com o botão direito em cima, estilos, copiar estilos, todas as categorias do estilo,
Eu venho aqui nos meus distritos, ó, no meu shapefile dos distritos, estilos, colar estilo, todas as categorias. Ó, percebam que eu apliquei a mesma simbologia, certo? Para os bairros, então, os bairros de Santa Maria estão aqui, ok? Eu vou dar um zoom para a camada neles. Aqui estão os bairros de Santa Maria. O que a gente tem de informações referentes a isso? Está em Sirgas 2000, como todas as demais, pessoal. Tá? Abrindo a tabela de atributos, a gente tem um nome do bairro escrito por extenso, total, e na coluna nome e na coluna bairro abreviado. Ó, Nossa Senhoras estão abreviados, por exemplo, Diácono João Luiz Pozobum está abreviado, certo? Então a gente tem informações referentes ao código do bairro, ao nome do bairro e ao nome abreviado do bairro, ok? Vamos colocar uma cor também. Vamos ver que cor que a gente pode colocar aqui. Propriedades, simbologia. Vamos clicar, vamos escolher uma cor aqui. Vou colocar esse verde bem fraco, RGB 216, 240, 194. Se vocês quiserem replicar, escolher essa mesma cor, então é só no valor do R aqui digitar 216, no valor do G 240, no valor do B 194, certo? Aplicar e um OK. Aqui está os nossos bairros de Santa Maria. Bom, a gente tem as ruas de Santa Maria ainda e as estradas de Santa Maria. Olha como é que fica, a gente tem informações sobre todo o município, né? Então, vamos configurar a cor para isso. Nos bairros, zoom para a camada, então aproximar para a camada. Vamos colocar preto, tá? Vamos colocar cor preta, mas a gente vai colocar uma transparência, né? Vamos colocar 40% para ver como é que fica. 40% está muito ainda, pessoal. Vamos colocar 20%, que o objetivo dessas ruas é ter essa informação delas, ok? Mas elas não chamarem muita atenção, tá? Eu posso diminuir ainda mais. Vou colocar 10. Aplicar, ok. Ó, a gente consegue visualizar o limite dos bairros. As ruas estão ali, mas o que mais chama atenção da nossa visão é o limite dos bairros. A gente pode fazer a mesma coisa para as estradas rurais. Eu vou copiar a simbologia, então. Copiar estilo e vou colar para a estrada rural também. Eu esqueci de adicionar as rodovias, então no arquivo que vocês forem baixar eu vou ter adicionado as rodovias, eu vou abrir elas aqui no meu shapefile, certo? Então, como eu disse, eu vou adicionar as rodovias aqui. Então, adiciono ali na adicionar camada vetorial, aqui SM rodovias, vou dar um adicionar, close. Ó, se eu remover as ruas, dá para ver claramente onde as rodovias vão passar. Ó. Aqui estão elas. Então eu vou aplicar uma simbologia a elas. Vamos arrumar a simbologia das ruas então, certo? Botão direito propriedades. Vimos aqui, eu quero que as minhas rodovias sejam brancas, tá? Brancas com uma linha preta. Duas linhas pretas, uma em cada lado então. Primeiro de tudo eu vou configurar a minha linha branca. Eu vou colocar ela como sendo 40 de traço, tá? É cor branca, certo? Aqui está a minha linha, né? Se eu aplicar aqui ela já está aparecendo, ok? Eu vou aumentar um pouquinho esse traço para 50, certo? E agora eu vou adicionar linhas para ficarem ao redor dela. Então eu vou aplicar um deslocamento nessas linhas em 40 e essa outra aqui menos 40. Ok, ó como é que a minha linha está ficando. E a largura 0,15 e na outra aqui também 0,15. Certo? Vamos ver como é que ficou então. Ó, conseguem perceber, pessoal? Ó, é uma linha branca, né? Com duas linhas pretas ao contorno. Eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá para ver que perde-se parece que tem uma linha que está interrompendo, né? Deixa eu remover as outras feições para ver se eu consigo demonstrar claramente o que eu estou querendo. Parece que tem um interrompimento aqui, sabe? Parece que essa rodovia ela não se conecta com essa. A gente consegue corrigir isso, ó, em propriedades aqui, ó.
em renderização da camada, a gente consegue colocar a feição para clarear. Então, quando eu clicar em aplicar aqui, olha o que vai acontecer. Parece que a rodovia ela vai se conectar com a outra. Ó, parece, abriu, né? Então eu gosto de deixar desse modo aqui. Então, vamos ver como é que ficou o nosso mapa, tá? Dando zoom aos bairros aqui, ó. A gente tem o limite dos bairros, a gente tem as estradas rurais, as ruas na cidade, e o que está chamando atenção para nós, nesse caso, de acordo com a escala, é as rodovias, certo? A gente fez a configuração inicial aqui, o próximo passo é levar já diretamente ao compositor de impressão. Porém, antes, eu vou dar dicas, né, de como trazer, no caso, como eu disponibilizei para vocês, os shapefiles de Santa Maria, principalmente o que é difícil de conseguir com a prefeitura, algumas delas, no caso, é essa malha aqui referente às nossas ruas, certo? Então, olha as informações que a gente tem a respeito das ruas. Isso aqui, a gente tem essa informação, um dado oficial, né, que a gente conseguiu com o Instituto de Planejamento de Santa Maria. Eu estou disponibilizando para vocês, ok? Mas o que a gente faz quando não tem essa informação? Ou se a área que vocês vão estudar, né, a área de estudo de vocês, não for um município, não for um bairro, né, for outra coisa. Por exemplo, já que eu mostrei já como realizar o salvamento de feições, digamos que o bairro do nosso estudo fosse um bairro específico de Santa Maria. Então aqui a gente tem todos os 42 bairros de Santa Maria. Se a gente fosse dar o zoom especificamente para um, basta a gente salvar ele. Por exemplo, se fosse Camobi, o bairro Camobi, esse aqui, eu poderia tirar essa informação rotulando, filtrando na tabela de atributos, como eu já demonstrei. Então, seria só salvar Camobi e aplicar uma cor para ele dar um zoom direto ao Camobi. Perfeito? Mas a ideia é como criar quando a gente não tem acesso aos shapefiles. Então, eu vou mostrar isso, dar dicas para vocês nesse momento. Bom, o primeiro deles é pelo processo de vetorização. Então, a gente vai criar as próprias feições e ir demarcando no mapa base, ok? Eu vou remover todas as feições aqui. Antes de tudo, eu vou salvar meu projeto, né? Então, projeto, salvar como? Eu vou dentro da minha pasta, então é C, localização, SM. Vou dar um salvar, certo? Agora eu vou remover todas as feições que estavam selecionadas e todas as minhas camadas aqui para dar o exemplo. Ok? Removi tudo. Eu vou puxar um mapa base. Então, o que seria isso? Mapas de serviços digitais como o Google, o Bing, o OpenStreetMap, a gente pode puxar direto para cá sem a necessidade de um georreferenciamento. Ok? Para isso, a gente utiliza um complemento. Então, é esse complemento aqui, ó, Quick Map Service. Tá? Ele não aparece na versão nativa do QGIS, a gente precisa instalar. Então a gente vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. E a gente vai digitar aqui em tudo Quick Map Service. Tá? Aqui está ele, a gente vai clicar em instalar. Tá? Eu não vou clicar porque eu já tenho ele instalado, certo? Depois que a gente instala o complemento, ela vai criar essa janela web aqui, que eu mostrei para vocês, né? O Web, então, Quick Map Service, ele também não vai aparecer todos esses produtos aqui. Isso a gente precisa configurar aqui. Vamos na opção Settings. Aí a gente clica aqui em More Service e clica aqui em Get, tá? Aí sim ele vai puxar todos os produtos que estão disponíveis. Vamos puxar o mapa do OpenStreetMap, tá? OpenStreetMap. Aqui a gente tem um mapa do OpenStreetMap, né? O que a gente poderia fazer? Vamos supor que a gente quer a rodovia e a gente não tem. A gente vai criar um shapefile, uma vetorização. Vou colocar um vídeo na descrição aqui que demonstra como criar shapefiles, tá? Que detalha um pouco melhor o processo de vetorização. Nesse vídeo em específico é vetorização sobre cartas topográficas, certo? Mas o princípio é o mesmo, ok? Também vou demonstrar rapidamente aqui. Para isso, então, a gente vai criar um shapefile. Então, é nessa opção aqui, ó, nova camada shapefile, certo? O que a gente vai criar? A gente vai criar uma rodovia. Então, vou clicar nos três pontinhos aqui. Eu vou criar, como é um exemplo aqui, eu vou criar uma pasta dentro da nossa pasta mesmo, tá? Vetorização. Sem acento, né? Sem tio, sem cedilha, sem caracteres especiais. Rodovias, tá? Essas nossas rodovias, ela vai ser ponto, vai ser linha, vai ser uma linha, né? E o nosso sistema de referência se refere ao primeiro shapefile que nós abrimos aqui. A gente abriu
todos juntos, então a gente verificou que todos estavam em Sirgas 2000. Então, se a gente parar para analisar o nosso projeto aqui, ele é 4674, o EPSG, aqui no canto inferior direito, certo? Esse EPSG 4674 ele se refere que é Sistema de Coordenadas Geográficas Sirgas 2000. Então aqui nós vamos colocar Sirgas 2000. Isso quer dizer que o nosso mapa base está referenciado em Sirgas 2000, certo? O nome, a gente pode colocar o próprio nome mesmo, que a gente vai dar um nome à rodovia. Dados de texto, pode ser dados de texto, e a gente clica em adicionar campos à lista. Isso vai aparecer na nossa tabela de atributos. O ID a gente pode remover. Podemos dar um OK. Ó, as nossas rodovias estão aqui. O que a gente faz agora? A gente clica aqui no alternar edição, certo? E vai marcar isso. Ó, faixa 9, então. Eu vou começar a clicar, ó. Clico e arrasto o mouse, ó. Vou clicando, eu vou demarcando onde está a minha rodovia, certo? Esse é um procedimento bem manual, né, pessoal? Eu vou indo, então, certo? Vou vetorizando até a nossa área de estudo, abarcar toda a nossa área de estudo, né? Vamos supor que deu já. Terminei de vetorizar, eu vou clicar com o botão direito para encerrar a vetorização. Olha o que o programa nos perguntou. Qual que é o nome? Isso aqui é a faixa nova, é RSC 2287. Podemos dar um OK, tá? Aqui, se a gente quisesse vetorizar a outra rodovia, a gente também poderia. Então a gente poderia fazer isso para as ruas também. Vamos supor que esse fosse um shapefile de ruas. Aqui a gente tem uma rua com nome, ó. Então vou fazer a ligação dela aqui, ó, tá? Vem até aqui e eu vetorizo de novo até a ligação com a outra. Qual é o nome dessa rua? Tá escrito ali, ó, Rua José, ó, José Barachini. Tá? Eu poderia continuar para cá, Victorino da Cas, por exemplo. E assim vai. Victorino da Cas, certo? Agora eu vou remover meu mapa base para vocês verificarem o que acontece. Ó. Olha minhas ruas marcadas aí, a rodovia no caso, né? E duas ruas que eu utilizei como exemplo. Dou um salvar e desabilito a edição. Aplico a simbologia que eu quiser, como eu fiz, né? Com o shapefile pronto. Olha a nossa tabela de atributos que aparece o nome delas. E assim a gente vai fazendo, tá, pessoal? Esse é bem manual, tá? Eu também poderia puxar um mapa do Google, por exemplo, a Quick Map Service, do Google Satélite. Vamos marcar uma área de silvicultura, por exemplo. Nossa área de estudo é uma área de silvicultura. Vamos escolher uma área de silvicultura aqui. Aqui tem uma. Vamos supor que essa aqui seja uma área de silvicultura. Essa aqui, essa é a nossa área de estudo. Poderia ser uma maior? Poderia, mas não tem problema, como é só um exemplo. Então, camada shapefile, a gente vai delimitar um polígono agora, né? Uma área. Então, polígono é a mesma situação, a gente está com o mesmo EPSG, tá? Vou colocar aqui área estudo, tá? Não preciso marcar ID, não preciso fazer aquela configuração porque eu não vou diferenciar uma da outra, vai ter uma feição somente, né? Então aqui está minha área de estudo, ó, eu vou habilitar a edição e começar a vetorizar. Ó, minha área de estudo é esta aqui. Ó. Posso vetorizar até o final aqui, ó. Eu vou defender as casas aqui. Vou pegar toda a parte tem eucalipto. Certo? Eu estou vetorizando, estou contornando a minha área. Ok? Ó, aqui está a minha área delimitada. Eu terminei a vetorização, eu clico com o botão direito e dou um OK. Aqui está a minha área de estudo. Certo? Aí eu poderia deixar esse próprio mapa base como fundo, né? Tirar o pincel aqui e dar um destaque em vermelho para a minha área de estudo, por exemplo. Olha como ficaria. Certo? Então, isso que eu demonstrei para Santa Maria, em vez de eu colocar a área urbana de Santa Maria, digamos assim, como destaque, eu colocarei a minha área de estudo. A área de silvicultura, nesse exemplo, podia ser uma bacia hidrográfica, no caso, eu ia dar o destaque à minha bacia hidrográfica. Por exemplo, eu poderia puxar, fazer um mapa base da minha bacia hidrográfica, então colocar curvas de nível, pontos cotados.
certo? Tem vídeo no canal, eu vou deixar aqui na descrição também. Bom, esse é o procedimento vetorizando. Eu vou remover eles agora, tá? Removi eles, eles não nos interessam. Tá? Vou mostrar os bairros de Santa Maria, eu vou tirar o Google Satélite e vou tirar o OpenStreetMap, tá? E vou dar um zoom para a área urbana aqui de Santa Maria. Vamos supor que eu queira puxar um automático. A gente consegue puxar algo automático? Consegue. O próprio OpenStreetMap, por ele ser um local de mapeamento colaborativo, certo? A gente consegue puxar dados coletados, alimentados de outros usuários. A gente consegue fazer isso por dentro do QGIS. No site deles também a gente consegue ter uma opção lá de exportar, mas eu vou fazer por aqui. Tá? A gente precisa de um complemento também, ó. Vamos supor que a gente quisesse as ruas, né? Então, em tudo aqui, eu vou apagar o QuickMap e colocar OSM Downloader. Aqui está ele, eu já tenho instalado, certo? Vocês cliquem em instalar e eu vou habilitar o meu. Olha, essa caixinha que apareceu aqui é do OpenStreet, ó, tá? De realizar o download. Então, o que eu vou fazer com ela? Eu vou selecionar a área que eu quero. A minha área de estudo é o bairro Camobi. Eu vou selecionar o bairro Camobi aqui, ó. O bairro Camobi é esse aí, ó. Então, aqui está as coordenadas, certo? Que ele vai filtrar. Detalhe, ele vai pegar o foco dele é nessas áreas aqui que eu acabei de delimitar, né, com aquele retângulo. Só que, por exemplo, se tiver alguma feição que tenha uma extensão maior que saia do nosso bairro, como por exemplo uma rodovia, uma estrada, uma rua, ele vai baixar até o final dela. Então ele vai extrapolar isso, mas a maioria dos dados que ele vai baixar é dessa nossa área selecionada. Salvar num local, então salvar, eu vou deixar dentro da pasta de vetorização, eu vou colocar Camobi OSM, que quer dizer que veio do OpenStreet, né? Vou dar um salvar, vou dar um OK. Ó, percebe que ele vai carregar essa barrinha aqui, ele vai realizar o download de todas as informações, pontos, linhas e polígonos para o bairro Camobi. Ó, já baixou 30 megas, 37.11 megabytes que foi baixado. Bom, eu vou remover isso daqui para ele não ficar ocupando espaço, tá? A função dele já foi realizada. Agora eu vou abrir como camada vetorial, certo? Dentro da vetorização, vou remover o shapefile, ele não está aparecendo aqui porque está filtrado para o shapefile. Vou colocar todos os arquivos. Ó, aqui está o dado que a gente baixou. Ó. Abrir, adicionar. Olha o que ele vai perguntar. Se a gente quer abrir as linhas, as multilinhas, os multipolígonos, as outras relações, os pontos, eu só não vou colocar outras relações, tá? Olha, vamos verificar como é bastante detalhado o que ele faz. Vou remover aqui, ó. Então, olha o monte de informações que ele traz. Então, ele traz tudo que tem no mapeamento colaborativo. Então, a gente precisa fazer um filtro. Tá? Eu vou dar o foco diretamente para as linhas. Ele traz até os pontos. A gente consegue ver o que tem de informações nesses pontos, por exemplo. Tem até parada de ônibus, ó, bus stopping. Tá? Câmera de velocidade, placas de pare, semáforos. Certo? Então, é uma informação bastante rica feita por usuários. Tá? Mas o que eu quero demonstrar aqui, que é o que leva mais tempo, né, é a questão das ruas. A gente consegue perceber que a gente tem uma camada vetorial das ruas, tá? Mas aqui é tudo que está representado em polígono. Então a gente pode ter lotes representados em polígono, em linhas, né? A gente tem todas as informações de linhas aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho certeza que é um rio. Ó, essa feição aqui, ó, é um rio. Que é a Sanga Lagoão do Ouro, né? Que ele passa na entrada da Universidade Federal. Ok? Então, isso aqui eu preciso excluir. Então, eu tenho que fazer um filtro. Como que eu posso fazer um filtro? Eu posso puxar a própria base do Google, por exemplo. Ó. Google Satélite. E aí eu sei o que é estrada e o que não é estrada. Inclusive, está sendo criado um loteamento aqui. Ó. A gente consegue perceber como o OpenStreetMap ele é atualizado. Ele já tem as ruas do loteamento que está sendo criado. Né? A gente consegue perceber isso na imagem de satélite do Google aqui. Então a gente precisa fazer um filtro mesmo. Ó. Puxando uma imagem de satélite do Google, a gente sabe o que é e o que não é ruas. Certo? É mais ou menos nesse sentido. Por mais que o processo de vetorização seja uma saída, ele é muito demorado, tudo depende do tamanho da nossa área de estudo, né? Então essa opção pelo OpenStreet, ela só tem a poupar nosso tempo de trabalho, né? Então, era isso o parênteses que eu tinha aberto, de demonstrar saídas para vocês que não têm a camada shapefile de ruas, por exemplo. Ok? Então, tudo isso que eu baixei eu vou remover. Tá? Vou remover o Google Satélite também.
e vou habilitar todas as demais feições. Vou dar um zoom para a camada aqui. Bom, podemos ir para o compositor de impressão, finalizar o nosso mapa, ou seja, adicionar os elementos do nosso mapa. Título, coordenada, escala, fazer a identificação dos bairros, criar a transição da escala, certo? Para isso, então, a gente vai ir no compositor de impressão, que está aqui, ó, novo compositor de impressão, mapa Santa Maria. Demos um OK, certo? Aqui está o nosso mapa. Eu vou segurar o Ctrl e girar a bolinha do mouse para dar um zoom na folha. E aqui está ele, certo? O que a gente vai fazer? Vamos puxar o mapa do nosso projeto do QGIS para cá. Bom, qual que é a ideia daqui então? Eu vou utilizar retângulos só para demonstrar mais ou menos o que eu estou imaginando. Então, por padrão, o QGIS ele vem configurado numa dimensão de folha A4, então essa aqui é uma folha A4. Okay? Se eu quisesse aumentar o tamanho dessa minha folha, como eu faria? Botão direito, propriedades da página. Aqui eu consigo alterar, ó, de A4 para A3, enfim, tem umas quantas dimensões aí. E a orientação aqui, né? Se a gente quer a folha em paisagem, ou seja, ela deitada, ou em retrato, ela na vertical, certo? Eu vou deixar em A4 e paisagem. Bom, o que eu estou pensando em fazer, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter que puxar aquele mapa de Santa Maria para cá, certo? Ele vai ser a maior parte, ele vai ocupar a maior parte dessa folha, a gente tem que ter espaço para colocar a legenda, espaço para colocar dois mapas menores, um localizando o Brasil, o outro localizando o Rio Grande do Sul e em específico Santa Maria, certo? Dois mapas. E mais uma barra identificando todos os bairros da área urbana de Santa Maria. Então, é mais ou menos isso aqui que eu estou pensando em fazer. Ó. Vou colocar mais ou menos aqui o mapa de Santa Maria, certo? O mapa da área urbana de Santa Maria. Ok. Eu vou adicionar mais um como exemplo, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o nosso mapa do Brasil, tá? Aqui embaixo o nosso mapa do Rio Grande do Sul e aqui embaixo a nossa legenda, certo? Aqui em cima eu vou colocar o título e aqui o nome dos bairros de Santa Maria. Ok? É mais ou menos isso que eu estou pensando. Então, antes de chegar no compositor de impressão e começar a adicionar coisa, aqui a gente já tem que imaginar como vai ser mais ou menos o layout do nosso mapa. Então, o que eu estou imaginando é mais ou menos isso, nesse sentido. Posso fazer alguma alteração depois? Sim, sem problema nenhum, mas a gente já tem que ir com o mapa mais ou menos esquematizado, ok? Então eu vou apagar tudo isso aqui, tudo que a gente adiciona aqui para apagar, a gente clica em cima com a ferramenta de seleção, aqui ó, e clica no Delete, tá? Primeiro eu vou configurar então o mapa de Santa Maria. Bom, a gente consegue ver que o meu mapa está totalmente centralizado aqui, porque eu utilizei a opção aqui, aproximar para a camada, mas se o mapa fosse assim, ele ia chegar cortado lá no QGIS, então no compositor de impressão, né? O que eu recomendo? Antes da gente levar o mapa para o compositor de impressão, a gente já vai centralizar. Apareça no nosso mapa dessa maneira, certo? Então a gente vai lá no compositor de impressão e nós vamos adicionar o nosso mapa aqui. Então era mais ou menos aquilo que eu tinha falado para vocês, é mais ou menos assim, ó. Ok? Ó, percebam que ele não cortou, certo? Mas poderia ter cortado. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Digamos que um mapa veio cortado, por exemplo. Né? Veio para cá assim, cortado daquela maneira. Então o que a gente vai fazer? Supondo que ele veio dessa maneira aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, tirar da ferramenta de seleção, vai vir para a ferramenta de mover. Aí a gente consegue clicar dentro do nosso mapa. Outra coisa, a gente vai melhorar a escala dele. Bom, como que a gente melhoraria a escala dele? Clicando, segurando o Ctrl no teclado e girando a bolinha do mouse. Ó. Perceba que vai se modificar aqui, ó, pessoal. Então, para fazer isso que eu estou exemplificando, ó, ferramenta de seleção, cliquei no meu mapa, tá? Ele está selecionado, troquei a ferramenta para a ferramenta mover, estou segurando o Ctrl no teclado e girando a bolinha do mouse. Ó, o mapa está aproximando, ó, percebo que a escala aqui, né, a escala numérica, ela está se reduzindo, né? Então, ó. Agora eu vou fazer uns ajustes aqui, somente para não cortar o meu caso aqui. Vamos ver se 80 mil redondo não resolve a nossa situação. 1 para 80 mil. Não. 1 para 80.500.
Ainda não. 1 para 82 mil. 1 para 82 mil resolve. E como tem área sobrando aqui no leste-oeste, eu vou também diminuir e colocar minha escala de novo. 82.500, certo? Agora eu só vou fazer um encaixe, um enquadro, e esse aqui é meu mapa. Bom, eu vou voltar a minha ferramenta de seleção para que eu consiga mover ele na minha folha, tá? Eu vou deixar ele aqui. Bom, o que mais que eu preciso fazer? Eu já posso ir configurando ele de acordo com a nossa escala, coordenadas, legenda, tá? Eu vou colocar o grid de coordenadas dele aqui então. Bom, selecionei meu mapa, eu venho aqui, tudo que a gente vai selecionar, tudo que a gente vai adicionar no nosso mapa é no menu na esquerda e a gente edita no menu da direita, com exceção das coordenadas. As coordenadas a gente seleciona o mapa e vem aqui nas grades, ó. Adicionar, grade 1, modificar. Então a gente vai colocar o intervalo. Se a gente colocar 0,5 aqui, ou seja, não está aparecendo nada porque vai aparecer uma coordenada a cada meio grau. Então, isso aí é cerca de 50 quilômetros. Se eu colocar 0,25, é a cada 25 quilômetros aproximadamente. Então, se eu colocar 0,125, é a cada 12 quilômetros. Já começa a aparecer duas. Vamos ver se tem como a gente conseguir encaixar tanto para a latitude como para a longitude isso. Tem. Mas aqui poderia ser metade de... Vamos colocar metade aqui porque ela está de certa maneira espaçada. Metade de 0,125 é 0,0625. Eu apago o restante. Vamos ver como é que ficou. Ficou melhor um pouquinho, né, pessoal? Podemos colocar aqui também para ver se não vai ficar muito poluído. 0,625. Ficou. Ficou, mas vamos deixar assim mesmo. A gente ajusta depois. A gente pode trocar o tipo de grade aqui para cruz, então ele vai sumir isso. A gente pode diminuir a espessura desse cruzamento, certo? Colocar 2, por exemplo. Pode diminuir aqui também a espessura dele. Vamos colocar 0,15. 0,15. Ok. Vamos configurando ele aqui também. Aqui na moldura a gente pode colocar linhas internas, externas, certo? De onde sai isso aqui. Tá, vamos ativar a moldura aqui. Então, molduras de linhas interiores, ó. Percebam essa diferença. Tamanho da espessura da linha da moldura 0,15 também, certo? Vamos indo aqui, a gente vai desenhar as coordenadas, ó. Então isso aqui tem graus decimais, né? A gente pode colocar graus decimais com sufixo, a gente pode colocar grau minuto com sufixo, certo? Grau minuto com segundo também com sufixo. Vamos deixar assim. Como as nossas coordenadas, elas não necessita, é um mapa de localização somente, né? A gente não precisa dessas informações com zeros. Aqui a gente pode remover a precisão, ó, pessoal. Vem aqui embaixo a precisão da coordenada, né? Que é o que vem depois, né? É o número decimal, no caso. A gente pode colocar 0, tá? E as coordenadas repetem, né? Aqui a gente tem um meridiano de 53 graus, 52 minutos e 30 segundos. Aqui embaixo também. Então, em cima, como a gente vai colocar o título, a gente pode remover. Então, em topo, mostre tudo, a gente clica em desabilitado, certo? E aqui também, como a gente vai colocar os mapas, né, para fazer a transição de escalas, a gente não precisa da coordenada escrita na direita. Então, direita, desabilitado. E aqui, para economizar espaço, a gente, em vez de escrever elas na horizontal, a gente vai escrever ela na vertical. Podemos clicar fora. Ou seja, nosso mapa está tomando forma. Além disso, a gente pode ativar uma moldura. Então, clicando em cima dele, a gente baixa aqui, ó, e clica em moldura. Ou seja, a gente tem uma moldura para o nosso mapa agora. Vamos colocar uma escala. Então a escala está aqui, ó. Adicionar a barra da escala. A gente clica em cima dela. Já está a nossa escala aqui. Ok? A gente pode aumentar aqui, se for o caso, ó, de 10 em 10 quilômetros. Colocar aqui. Eu posso trocar aqui também, ó. Está em quilômetros, eu quero que seja metros. E eu quero que tenha 500 metros. 500 metros, ó. Está sobreposto, né? Porque a escala é muito pequena. A supor que eu queira uma de 800 metros, com um segmento, certo? Então tudo depende, a gente pode configurar aqui. Sempre adiciona na esquerda, edita na direita. Eu vou deixar em quilômetros. Então 1 quilômetro, aqui se eu colocar 10, vira 10 quilômetros, né? Cada segmento da nossa escala tem 10 quilômetros, tá?
Eu posso configurar aqui quantos segmentos eu quero, se eu quero segmentos na esquerda, certo? Que seria o talão, né? Perfeito. Bom, eu vou colocar 2 e 100 segmentos na esquerda. Tá? Eu vou ajustar minha escala aqui também de acordo com o estilo aqui, caixa dupla, tracejada. Vou deixar a tracejada no meio, tá? Outra coisa também que eu posso colocar eu não recomendo utilizar escala numérica, porque ela fica bastante quebrada, né, pessoal? Porque vamos supor que a gente vai utilizar esse mapa numa apresentação ou num artigo e a gente vai aumentar o tamanho dele, a escala vai se modificar. Então, se a gente deixa escala gráfica, a escala vai aumentar junto, caso a gente estique o mapa ou reduza o mapa. Então, eu vou deixar na escala gráfica, certo? Tracejada no meio. Aqui a questão dos segmentos eu já expliquei. A questão da altura aqui, no caso, ó, eu vou colocar em 2, certo? Eu também posso aproximar a minha escrita da minha barra, da minha reta graduada, né? Aqui em margem dos rótulos eu posso diminuir para eles aproximar, certo? Eu também posso colocar uma moldura na nossa escala. Uma moldura e um plano de fundo. Nossa escala está adicionada também. Posso também reduzir a fonte dessa nossa escala, né, que ele está chamando bastante atenção. Então, em fontes aqui, eu vou colocar 8 de tamanho, certo? Vou só fazer um ajuste no enquadramento aqui. O que mais que a gente pode adicionar aqui? A gente pode adicionar um norte. Eu vou adicionar esse norte aqui, que é o norte padrão do QGIS, certo? Vou deixar ele aqui no cantinho. Perfeito. Bom, o que mais que a gente pode adicionar agora é já aí adicionar as toponímias aqui, por exemplo. Vamos identificar os distritos, vamos identificar os bairros depois, tá? Vamos lá então. As nossas ruas ainda estão chamando muita atenção nesse mapa, tá? Então eu vou diminuir um pouco vou voltar ao QGIS no caso, né? E vou diminuir um pouco mais a transparência delas. Vou colocar 7%, ok? E isso eu vou aplicar também a nossas estradas, 7%. Eu vou diminuir um pouquinho aqui a espessura dos nossos bairros, eu vou colocar 20%. As configurações que eu realizo aqui no QGIS, ela não funciona, não é aplicada aqui no compositor de impressão. Eu preciso clicar aqui, ó. Perceba que quando eu clicar aqui ele vai modificar. Modificou, tá? A gente pode ir, então, identificar os nossos bairros, ok? Eu vou identificar eles por números, tá? Então, eu vou salvar meu projeto. Quando a gente cria o compositor de impressão lá, eu posso abrir ele por aqui, ó, ele fica salvo. Então, depois que a gente cria o compositor de impressão, vai adicionando coisas, volta ao nosso projeto e clica ali no disquete para salvar. Todas as configurações que a gente fez no compositor de impressão, eles ficam salvos, tá? Então, eu vou vir aqui no compositor de impressão e vou adicionar manualmente, tá? Vou adicionar, clicar no T aqui, ó, mas antes de tudo eu vou fazer para os distritos para a gente pegar o jeito. Tá? Eu vou arrumar a nossa fonte aqui, vou colocar uma fonte de 8, pode ser uma fonte de 7 talvez. Tá? Esse aqui é o distrito de Arroio Grande, esse aqui é o distrito de Paim, São Valentim, Boca do Monte, Santo Antão. Tá? Eu sei isso porque eu trabalho com Santa Maria, mas se eu não soubesse o que eu deveria fazer? A tabela de atributos do nosso distrito consta essa informação. Então eu posso ir lá, por exemplo, ó, dos nossos distritos, botão direito propriedades, eu posso rotular pelo nosso nome. Tá? Aplicar, ó, Arroio Grande, Boca do Monte. Então ele está rotulado aqui, eu posso vir, voltar ao compositor de impressão, clicar no trevinho aqui para atualizar, ó, ele vai colocar os nomes. Então eu só vou replicar, né? É distrito de Arroio Grande, tá? Vou centralizar e deixar ele aqui. Aqui, distrito de Pains, certo? Aqui também é distrito de Pains, então vou colocar. Distrito de São Valentim. Distrito de Boca do Monte. Distrito de Boca do Monte.
e distrito de Santo Antão. Certo? Eu sei que esse amarelo aqui é o município de Itaara, então eu vou copiar, Ctrl+C, eu seleciono, Ctrl+C e Ctrl+V, eu vou colar o rótulo, né? Isso aqui é o município de Itaara. Município de Itaara, certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para os bairros, só que em vez de eu colocar o nome dos bairros, eu vou colocar um número e esse número vai ter uma adequação aqui embaixo, vai ter uma legenda especificamente para eles, tá? Eu vou remover os rótulos aqui e vou adicionar os números então. Sempre quando a gente for trabalhar, pessoal, com essa questão no compositor de impressão de adicionar rótulos, tá? Com aquela camada de texto que a gente adiciona e edita, vocês salvem o QGIS seguidamente porque ele pode dar erro, tá? Eu vou começar a adotar um critério aqui aleatório de oeste para leste, tá? Então vou vir aqui. Esse aqui vai ser meu bairro 01, tá? Eu vou criar um padrão para ele, eu vou colocar em negrito, certo? Eu vou diminuir um pouquinho a fonte, colocar uma fonte 9, certo? Esse aqui é o meu bairro 01, então, tá? Bairro 01 é o agroindustrial, copiei, colei. Esse aqui é o meu bairro 02, Tancredo Neves, copiei, colei. Esse aqui é o meu bairro 03, Boi Morto. Meu bairro 04 é Renascença. Meu bairro 05 é São José. Meu bairro 06 é Pinheiro Machado. Meu bairro 07 é Juscelino Kubitschek. Meu bairro 08 é Nova Santa Marta. E assim eu vou indo. Meu bairro 09 é Caturrita, certo? Meu bairro 10 é Divina Providência. Meu bairro 11, Chácara das Flores. Meu bairro 12, Noal. Tá? Tudo isso que eu estou comentando, eu vou escrever na parte de baixo ali, pessoal. Meu bairro 13 é Patronato. Meu bairro 14, Duque de Caxias. Meu bairro 15, Uglione. Meu bairro 16, Urlândia. Meu bairro 17, Lorenzi. 18, sem denominação. Isso aqui é a área dos Pastos das Tropas. É o último bairro que foi adicionado à área urbana de Santa Maria em 2015. Então ele pega uma área do Pasto das Tropas, mas o nome oficial é sem denominação, tá? 19 aqui é Tomazete. O 20 é Dom Antônio Reis. E assim eu vou indo, pessoal. Vou colocando, vou identificar Nossa Senhora Medianeira, Nonoai, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, Menino Jesus, Centro, tá? Eu vou identificando todos, vou atribuir números a todos. Depois eu vou cortar o vídeo aqui para não ficar extenso, vocês entenderam o fio da meada, tá? Depois que eu adicionar essa numeração a todos, eu vou voltar, que eu vou identificar os bairros aqui embaixo, certo? Então eu já volto. Voltando aqui então, pessoal, eu adicionei a numeração em todos os bairros de Santa Maria. Já vou aproveitar também para detalhar por que eu não coloquei o nome, por que eu não fiz o rótulo por nome, por exemplo, que nem eu fiz aqui para os distritos, né? Acontece que a gente tem bairros muito pequenos e nessa escala de visualização o nome deles não vai aparecer. Então eu pretendo, né? Eu prefiro manter um critério, adicionar números a todos e eu consigo controlar o layout final desse mapa, né? Então eu vou fazer a identificação desses bairros agora, tá? Vou vir aqui, na adicionar rótulo e vou colocar aqui, ó. Esse espaço que tem aqui, eu vou colocar especificamente o nome dos bairros. Então a gente tem 42 bairros em Santa Maria. Se nós adotarmos 7 colunas, então uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, a gente consegue 6 bairros por coluna. Eu acho que é um número bastante interessante. Vamos fazer isso então. Fonte aqui eu vou reduzir para 9. Vamos ver se dá certo com 9 ou com 8. Vamos ver o que ficar melhor.
Tá? Vamos tentar com 8. Então vou remover aqui para nome dos bairros. Tá? E vou reduzir isso, né, que não precisa. Tá? Então qual que vai ser o nosso bairro 01? Nosso bairro 01 é o agroindustrial. Nosso bairro 02 é Tancredo Neves. Nosso bairro 03, Boi Morto. Nosso bairro 04 é Renascença. Bairro 05, São João. Nosso bairro 06, Pinheiro Machado. Lembrando que a gente vai de 6 em 6 então. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse meu rótulo e colar ele novamente. A primeira coluna eu não preciso mais, certo? Então ele vai ficar dessa maneira aqui, ó. Ó. Tentar fazer um alinhamento, né, para ele ficar retinho aqui. E aí eu vou continuar daqui. Qual que é o bairro 07? O bairro 07 é Juscelino Kubitschek. Tá? Nosso bairro 08 é Nova Santa Marta. Eu vou seguir isso até o final, pessoal. Nosso bairro 09 é Caturrita. Nosso bairro 10 é Divina Providência. Bairro 11, Passo da Areia. E nosso bairro 12, Noal. Certo? Eu vou seguir isso, identificar o 13, o 14 e o 15, sempre de 6 em 6, né? O objetivo é criar 7 colunas, quando aqui no final vai fechar os 42 bairros da área urbana de Santa Maria. Certo? Eu vou preencher os números, aí depois eu volto, quando eu finalizar. Voltando então aqui, pessoal, eu concluí a adição e identificação de todos os bairros de Santa Maria. Eu vou adicionar uma moldura nisso aqui para não ficar voando, né? Então venho aqui, ó, adicionar retângulo e vou contornar os meus bairros, o nome dos meus bairros, certo? Ficou sobreposto lá, eu vou remover aqui o preenchimento simples, sólido para sem pincel. Resolvido o problema, eu posso também puxar, enviar isso para trás, aí eu consigo editar novamente o nome dos meus bairros, certo? Posso puxar para cá também, centralizar. Posso puxar essa linha aqui um pouquinho mais para cima. Puxa essa linha um pouquinho mais para cima aqui, ó. Certo? Agora eu puxo de volta aqui. Feito? Está identificado os nossos bairros então. Eu vou puxar aqui para ficar retinho, né? Com o nome. Feito então, pessoal. Está configurado, está identificado os nossos bairros. O que eu posso fazer agora? Posso identificar as rodovias se eu quiser. Tá? Vou identificar as rodovias assim, ó. Eu vou clicar aqui para adicionar imagem, né? Lembrando de salvar o projeto depois que fizer as edições com os nomes ali. Tá? Salvem constantemente o projeto. Eu vou fazer uma placa aqui, eu vou adicionar uma placa para identificar essas rodovias. Tá? Em buscar diretórios aqui, eu fui em adicionar imagem e desenhei um retângulo. Tá? Eu vou vir aqui e adicionar essa placa. Tá? Essa placa aqui eu vou diminuir o traço dela, vou colocar 0,1. Eu vou escrever dentro dela o código da rodovia, tá? Escrever aqui, vai. Todas são BRs. Então vou escrever BR. Tá? Vou reduzir um pouquinho mais a fonte. Agora eu encaixo a escrita dentro da placa. Tá? BR. Qual BR é essa? Essa aqui é a BR 392. 392. Tá? Eu vou colocar um pouquinho para cima aqui, só para não ficar fora. Tá? Aí eu vou selecionar, eu vou copiar, não vou ficar adicionando sempre.
Eu vou selecionar minha BR, vou selecionar o número e vou selecionar a placa. Como que eu faço isso? Eu fico segurando Ctrl no teclado e vou clicando. Pressiono Ctrl C para copiar, tá? Agora eu vou para minha próxima aqui, ó. Minha próxima aqui, eu sei que é RSC 287, então eu já vou alterar para 287 e aqui é RSC, tá? Vou copiar também. Depois que ao encontro da faixa nova com a faixa velha aqui em Camobi, também é RSC 287, tá? RSC 287. Aqui na faixa velha é uma rodovia estadual, é RS 509. 509 então, e o BR a gente troca para RS. O que vai em direção a Itaara aqui é BR 158, certo? Aqui que vem em direção a Rosário do Sul, São Gabriel, é BR 158. E aqui que vai em direção a São Pedro, é BR 287. É a mesma rodovia daqui, só que quando chega aqui no trevo da Uglione, ela troca de jurisdição, tá? Passa para uma de estadual para a rodovia federal, ok? As nossas rodovias estão identificadas. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai configurar a transição da escala. Vamos colocar o mapa do Brasil aqui e depois o mapa do Rio Grande do Sul. Mas antes disso, salvamos o QGIS. Como a gente vai começar a alterar lá no QGIS as informações que estão aparecendo no nosso mapa, a gente vai clicar aqui, tá? A gente vai vir aqui em desabilitar esse desenhar itens e marcar travar camadas e travar estilo para camadas. Ou seja, as alterações que nós realizarmos lá no nosso projeto do QGIS com esses shapefiles, no caso a gente vai desmarcar eles, eles não vão ser aplicados aqui, certo? Então para isso a gente vai conseguir fazer a transição da escala. Vamos lá no QGIS então, vamos dar um zoom ao Brasil, tá? O que a gente precisa? A gente não quer as rodovias, ó como é que iria ficar, né? A gente não quer as estradas, nem as ruas, nem os bairros, nem os distritos, nem Santa Maria, tá? Esse Rio Grande do Sul aqui, por município, a gente também não precisa dele. Eu vou salvar o limite do Rio Grande do Sul do Brasil aqui, ó. Então, cliquei nele, botão direito, exportar, tá? Exportar somente feições selecionadas. Esse aqui é o nosso Rio Grande do Sul. RS, UF, tá? Salvar e OK. Eu vou aplicar a mesma cor do Rio Grande do Sul para ele. Então, aqui é o nosso Rio Grande do Sul, né? Estilos, copiar estilo e vou colar aqui. Estilos, não copiou. Estilos, copiar estilo todas as categorias, estilo, colar estilo todas as categorias, certo? Dessa maneira aqui. Então, o nosso mapa do Brasil, ele vai ter essa configuração aqui. Vamos adicionar esse mapa lá. Então, a gente vem aqui em adicionar mapa e desenha o mapa aqui, certo? Ó, o nosso mapa do Brasil está ali, a gente vai centralizar ele. Para centralizar, a gente vai vir aqui, ó, em mover o conteúdo, nós vamos centralizar o mapa do Brasil. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Voltei para a ferramenta da seleção e girei a bolinha do mouse, selecionei meu mapa, vou adicionar uma moldura, certo? Vou vir aqui e vou dar zoom. Ó, aquela parte que eu comentei com vocês do nível da espessura era para essa situação. Ó. O Brasil está centralizado. Ó. A gente também pode identificar os estados pelas siglas, identificar os países aqui, mas não é necessário. Eu não vou demonstrar para vocês nesse vídeo. Mas se vocês quiserem fazer isso para tornar o mapa de vocês mais completo, vocês utilizem siglas, né? Por exemplo, Uruguai UY, Argentina AR, tá? E assim sucessivamente. Também para os estados do Brasil vocês iriam colocar siglas, né? Então a gente tem o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico aqui, eles não vão ficar em branco, né, pessoal? Então a gente seleciona o nosso mapa, desce aqui, ó, em plano de fundo, nós vamos trocar de branco para o azul, o mesmo azul que a gente utilizou em Lagos e Lagoas, tá? O que a gente pode adicionar aqui? A gente tem que adicionar um norte aqui, tá? Vamos adicionar um norte, então, um norte simples, tá? Com a seta aqui. Eu vou configurar essa seta.
Tá? Então eu configurei a largura do traço da seta para 0 e a espessura da ponta da seta para 1. E a gente tem um norte. Tá? Não precisa ser detalhado que nem o norte que a gente adicionou no mapa lá de Santa Maria. Certo? Eu vou mover ele para o canto aqui. A gente também pode adicionar uma escala, tá? Vamos adicionar uma escala aqui com um segmento somente, tá? Esse aqui é o nosso mapa 2, a gente coloca o mouse em cima. Sim, esse é o nosso mapa 2. Então a gente está trabalhando com a escala correta. Em quilômetros, vamos colocar 500 aqui e somente uma unidade. Tá? Então a gente tem que essa distância aqui nesse mapa é 500 quilômetros, ok? Então a nossa altura, vou trocar aqui para tracejado no meio, tá? Eu vou reduzir a margem dos rótulos, vou reduzir a altura, assim como eu fiz para demais, tá, pessoal? Vou trocar nosso tamanho da fonte para 8, certo? E vou colocar ela aqui no cantinho. Posso diminuir para mais, inclusive, para 7. E tentar aproximar mais também. Isso não precisa ser muito grande, tá? Se a gente quiser, a gente pode colocar uma coordenada também. Eu não vou identificar os países e os estados por uma questão de tempo mesmo, pessoal, tá? Bom, a gente configurou ele, a gente sabe que o Brasil está aqui e o que está em amarelo ali é o Rio Grande do Sul. Se a gente quiser, a gente pode colocar uma coordenada aqui também, pessoal. Então, a gente adiciona uma cruzinha só para dar uma noção do espaço. Fica a critério de vocês, tá? Se vocês acharem que seja necessário, vocês podem colocar coordenada sem problema nenhum, tá? Vamos desabilitar o desenhar e travar as camadas e os estilos, porque a gente vai modificar isso, né? Então, vou copiar e colar, tá? Agora a gente vai dar um zoom para o Rio Grande do Sul, certo? Então, eu vou marcar Santa Maria no Rio Grande do Sul, ou seja, o nosso mapa ele vai estar dado um zoom no Rio Grande do Sul. Aqui, então a gente vai centralizar isso e Santa Maria está no centro do Rio Grande do Sul. Tá? Então é isso que esse mapa vai nos mostrar. Vou centralizar o Rio Grande do Sul aqui. Ok. Bom, eu habilitei Santa Maria lá. Por que ela não está aparecendo aqui? Porque eu copiei essa feição da de cima. Então eu preciso clicar em desenhar e destravar. Santa Maria já apareceu, pessoal. Eu também posso aproveitar e copiar o meu norte e a minha escala. Copiei, colei. Tá? Vou levar eles aqui. Certo? Bom, eu vou atualizar a minha escala aqui para o mapa 3. Ó. Percebam que esse é o mapa 3, se eu colocar o mouse em cima, certo? Não vai ser 500 quilômetros, talvez 100. 100 é um valor interessante, certo? Aqui eu já posso começar a detalhar um pouquinho mais, pessoal. Então, vou criar um rótulo, vou identificar os países, certo? Não está aparecendo, ó, estou digitando Uruguai ali, por exemplo, ele não está digitando. Então, eu vou selecionar meu mapa e levar ele para trás. Ó. Agora sim, vou diminuir a minha fonte, certo? Centro, meio, ok. Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá, eu vou ajustar para ficar bem certinho ali. Esse Argentina, por exemplo, eu posso aplicar uma rotação nele. Ó. Posso vir aqui e girar a bolinha do mouse. Ó. Vamos ver. Assim está ok. Vou copiar o Uruguai aqui. Vou escrever Santa Catarina. Santa Catarina. Coloco ali. Certo? Posso colocar o Rio Grande do Sul aqui também. Ó. Ok? E também posso identificar o Oceano Atlântico. Tá? Vou diminuir mais uma espessura aqui. Atlântico. Perfeito. Está configurado. A gente vai fazer uma caixa agora, né, para coletar, demonstrar que Santa Maria, qual o foco do nosso mapa, tá? Então, mas antes disso, antes de finalizar essa questão, eu vou adicionar a nossa escala, a nossa legenda aqui, ó, tá? Vou salvar o meu projeto.
Salvei meu projeto, vou adicionar a legenda aqui então. Adicionar legenda, cliquei, soltei, posso dar um OK, veio para cá. O título então é legenda. Agora eu vou renomear todas essas legendas e vou remover o que está duplicado, tá, pessoal? Então, para renomear isso, né, que está com underline, a gente vai colocar os acentos onde tem, para ficar bem certinho. Eu preciso renomear clicando nesse lápis aqui. Como ele está desabilitado, se eu desmarcar o atualização automática, ele passa a ser habilitado. Então, que a gente tem rodovias, tá? Esse SM, ruas e estradas, é a mesma coisa porque é a mesma simbologia. Então vamos colocar assim, ó, ruas barra estradas, tá? E a gente pode remover o outro, ok? Em verde está os bairros, né? Em cinza mais fraquinho tá o município, tá Santa Maria, ou os distritos, né? Certo? Aqui eu posso remover, né? Porque é a mesma cor. Aqui é os corpos d'água. Corpos de água. Aqui está a mesma cor, né? Eu vou colocar aqui o Rio Grande do Sul. Certo? Eu removo o outro. Aqui é o Brasil. E aqui é a América do Sul. Bom, se vocês quiserem deixar em ordem aqui, né, tá? A América do Sul é maior que o Brasil é maior que o Rio Grande do Sul, tá? Vocês podem deixar assim. Eu vou colocar na ordem de ponto, linha e polígono em ordem alfabética. Então, rodovias, ruas, bairros, Brasil, a América do Sul é primeiro, certo? Corpos de água, Rio Grande do Sul e Santa Maria. Eu também posso configurar o tamanho, o espaçamento, certo? Fontes, primeiro de tudo, então, eu vou colocar o título da nossa legenda como sendo 12 e os itens dela 10. Ok? Eu vou diminuir o espaçamento, aqui, ó, certo? No item, certo? Já está um tamanho interessante. Ok? Agora eu vou aplicar uma moldura para ela. Eu centralizei mais ou menos ela aí, ok? Aqui embaixo eu vou colocar as informações de onde eu tirei os nossos shapes. Primeiro de tudo, nosso sistema de referência de coordenadas é Sirgas 2000. A malha digital dos dados é IBGE 2020, é IBGE 2018 e IPLAN, Instituto de Planejamento de Santa Maria, né, de 2020. O software que foi utilizado, né, esse é o QGIS 3.10.13. Posso colocar quem elaborou também, elaboração. Se esse mapa for para um artigo, vocês não coloquem elaboração, né, pessoal? Colocando elaboração é um jeito de identificar o autor. Tá? Eu vou reduzir aqui essa caixinha. Eu vou diminuir um pouquinho mais a espessura aqui só para ficar perfeita. Tá? Esse espaçamento aqui eu vou reduzir. Ok, agora tem espaço. Aqui eu posso aumentar. Tá? Eu vou centralizar aqui. Vou aumentar. Poderia colocar a data de elaboração também. Certo? Vou colocar uma caixinha para isso também. Moldura. Tá? O nosso mapa está tomando forma, né? Eu vou adicionar o título do nosso mapa. Aqui, então, adicionando o rótulo. Tá? Isso aqui é um mapa de localização da área urbana de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Tá? Eu vou aumentar a fonte. Vou colocar uns 16 ou 18.
Acho que está de bom tamanho, 16. Ok? Agora eu vou só fazer a configuração aqui para demonstrar onde está a área mapeada, tá? A gente sabe então que a área mapeada é essa parte mais ao norte aqui que ela pega a área urbana de Santa Maria, né? Então vou colocar isso, eu vou tirar o preenchimento aqui de sólido para sem pincel, certo? E percebo que a largura do traço desse retângulo está de 0,3. Então eu vou puxar isso aqui para o lado, tá? Cliquei com o botão esquerdo, agora eu clico com o botão direito, eu removo a ponta dessa seta, confiro se está 0,3 a espessura, está, tá? Eu vou adicionar novamente outra, agora para a parte superior aqui, ó, clico com o botão esquerdo quando finalizar, direito, tá? 0,3, né? Agora eu vou encaixar essa ponta aqui no nosso mapa. Então eu clico lá em cima dela e arrasto. Finalizou, clica com o botão direito. Tira a ponta da seta, certo? Agora eu vou ajustar ela para ficar exatamente onde é para ficar. Aí, vou fazer a mesma coisa para a parte superior. Ó, clico na ferramenta da seta aqui. Clico e arrasto. Vou até onde deve ser. Clico com o botão direito e removo a ponta da seta. Tá? Eu dou um zoom e ajusto. Ok. Venho aqui na parte superior e ajusto também. Certo? Então, isso aqui ele está dando um zoom onde é a nossa área mapeada, né? Que é a área urbana de Santa Maria. Para finalizar aqui, eu vou colocar uma moldura geral. Tá? Vou adicionar um retângulo novamente e adicionar uma moldura geral ao nosso mapa. Ok? Eu vou remover esse preenchimento sólido para sem pincel, certo? Vou ajustar aqui a nossa moldura. E esse é o nosso mapa de localização, pessoal. A gente pode exportar ele por aqui, ó. Exportar como imagem, por exemplo. Estou dentro do mapa, né, da nossa pasta de localização. O mapa eu já dei quando eu abri o compositor da impressão. Vou dar um salvar aqui, a gente configura a resolução da exportação. Vou dar um salvar novamente. E eu vou buscar meu mapa lá. Apareceu a mensagem aqui, ó, que foi salvo. Então vou voltar. Aqui está o nosso mapa de localização finalizado, com transições da escala, né? Demonstrando, por exemplo, ó, o Brasil está aqui, o Rio Grande do Sul é na região sul do Brasil, tá? O Rio Grande do Sul está aqui, Santa Maria fica na região central do Rio Grande do Sul, aqui está o mapa de localização, ou seja, a pessoa que não tem conhecimento nenhum de onde fica a área de estudo, ao olhar o mapa de localização, né, traduz já muita coisa. Então, esse é o objetivo de colocar mapa de localização em seus trabalhos, né? Ressalto mais uma vez que o objetivo desse mapa foi demonstrar para vocês o passo a passo de como transformar, criar cada um dos procedimentos e configurar o compositor de impressão do QGIS a fim de criar um recurso como esse. O exemplo aqui foi uma área urbana de uma cidade específica, né? Mas como eu disse, aqui a gente pode utilizar um mapa base do Google, por exemplo, o Google Satélite, vetorizar a nossa área de estudo, enfim, o procedimento é o mesmo, cada um faz agora e aplica para o seu trabalho, certo? Eu peço que vocês deixem um like no vídeo e se você não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Isso é muito importante para o crescimento do canal, certo? Um abraço e que seja de muito bom aproveito esse vídeo tutorial.